Agora eu vou abrir para o desembargador, né, nosso professor, nosso mestre, né, Gessé Torres, para fazer os comentários e iniciar os debates. Muito bem. Bom dia a todos. Inês, gratíssimo pela oportunidade que me abriu de ouvir a nossa professora Suzana trazer informações, dados e considerações tão relevantes sobre um tema que está em evolução. É um tema em aberto. É assim que eu vejo o tema da improbidade administrativa, um tema em aberto. Ainda ontem tive a oportunidade que me foi aberta pela presidência do tribunal de conversar com uma autoridade administrativa do Rio de Janeiro, que enfrenta problemas que se situam exatamente nesta fronteira entre o que seria moralidade administrativa, o que seria corrupção administrativa, o que seria crime, né? E esta autoridade impactada pelas dificuldades de orientar a Procuradoria do Ente Público nas medidas que deveria tomar para responder a demandas que já estão sendo ajuizadas por empresas concessionárias que se sentem prejudicadas por medidas administrativas que pretenderiam rever o equilíbrio da equação econômica financeira dos contratos de concessão. Vai conversa daqui, vai conversa dali, e acabamos ingressando no tema da improbidade. E ele me disse, mas a cabeça de juiz é muito difícil de entender. Eu disse, não, a cabeça de juiz não é difícil de entender. O juiz é que tem dificuldade de entender as cabeças daqueles que estão na lide. A cabeça do juiz é sempre suspeitosa. Ele aprende ao longo da sua função julgadora que o processo se sabe como começa, mas não se sabe como termina. O juiz é sempre um ser suspeitoso, de ambos os lados da lide. Ele não sabe se o autor está dizendo a verdade, se o réu está dizendo a verdade, em que medida. E daí a dilação probatória, né? Intensa, aberta, o contraditório, não se pode impedir o mais amplo exercício, a garantia constitucional do contraditório, exatamente para que essa cabeça suspeitosa do juiz possa chegar a conclusões. Agora, não há jeito do juiz começar um processo absolutamente tendente a esta ou aquela posição. Esse é um mau juiz, ele não pode ser tendente a nada. Ele tem que verificar o que as partes estão a dizer, o que estão a comprovar e chegar a alguma conclusão que lhe permita decidir. O juiz não acha, o juiz julga, e entre achar e julgar há uma diferença enorme. E esta conversa foi muito interessante e parece-me que esta autoridade saiu deste diálogo mais convencida de que deve tomar medidas mais contundentes com base em provas que venham a ser colhidas para oferecer à cabeça do juiz fazendário formar as suas convicções. Não se pode apenas imaginar que o outro lado vai ter a possibilidade de convencer, porque tem o princípio da empresa, da preservação da empresa, a função social da empresa, e como fica a administração pública. Não, realmente os tempos são outros. E especialmente quando o juiz chega a ser avô, ele começa a se preocupar com a diferença entre as gerações, e o tema da improbidade é um tema que está em desenvolvimento cultural. E quando a Inês me convidou para participar deste evento como debatedor, eu fiquei um pouquinho mais tranquilo, porque, bom, academicamente ao debatedor cabe suscitar, não cabe responder.
Se me coubesse responder, eu estaria mais preocupado. Mas como me cabe suscitar, a preocupação deve estar com a Suzana, né? Ela é que vai ter que responder, né? com o domínio que demonstradamente tem do tema. E como avô e magistrado há tantos anos, me ocorreu de trazer para o nosso diálogo, Suzana, alguns trechos que me lembrei de haver colhido e que me impressionaram bastante, de um dos 40 livrinhos lançados ao longo de anos e anos de atividade acadêmica como sociólogo, pelo professor Zygmunt Bauman. Este livrinho, um desses 40 livrinhos, chama-se Nascidos em Tempos Líquidos. É um diálogo entre ele e um jornalista italiano chamado Tomás Leoncini, que tem 60 anos menos do que o professor Bauman. Então, é um diálogo entre um senhor que veio a falecer com 91 anos de idade, no ano passado, e um jovem jornalista italiano com 60 anos a menos de idade. É um diálogo interessantíssimo. O jovem é muito inteligente, muito indagativo, perscrutador como jornalista, e o professor é um homem maduro, vivido, né? Já passou por tantas coisas, já viveu a Segunda Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra, e foi para lá, e foi para cá, exerceu a sua atividade acadêmica nos Estados Unidos, na Europa, e terminou a sua carreira na Universidade de Leeds, na Inglaterra, onde ficou durante muitos anos lecionando. E mesmo quando completou a idade da aposentadoria, recebeu o convite de permanecer à frente do seu gabinete, da sua equipe de pesquisadores, e lá ficou, e lá faleceu aos 91 anos de idade, depois de deixar 40 textos publicados. Um deles é este, Nascidos em Tempos Líquidos. Escolhi algumas coisas, Suzana, para tentar me fazer entender quanto às minhas perplexidades geradas pelo tema. E com isso, espero poder facilitar o encaminhamento das suas respostas às duas perguntas que eu separei para lhe fazer. A certa altura, diz o professor Bauman, respondendo à pergunta do Leoncini, sobre o que você acha que o desenvolvimento cultural está a se dirigir. Para onde está indo o desenvolvimento cultural? Diz o Bauman, o desenvolvimento que você aqui sugere seguir é o retorno da violência, da coerção e da opressão na resolução dos conflitos, em detrimento do diálogo e do debate, voltados para a compreensão recíproca e a renegociação do modus convivendi. Considero que, nesse desenvolvimento, um papel importante foi, e continuará sendo exercido no futuro próximo pela nova tecnologia da comunicação mediada, não como sua causa, mas como sua crucial condição facilitadora. E mais adiante o Bauman lembra, nesse diálogo com o Leoncini, que em 2011, talvez vocês se lembram também, houve um episódio terrível de um norueguês que matou inúmeras pessoas, né? Cometeu, diz o Bauman, 2 carnificinas, uma destinada a atingir o governo e vítimas casuais entre a população civil, e a outra contra os participantes de um acampamento estival organizado pela seção jovem do Partido Trabalhista norueguês. Anders Breivik, que era o nome desse norueguês, havia previamente explicado seus crimes num manifesto publicado online, no qual trovejava contra o Islã e o feminismo, culpados, em sua opinião, de conjuntamente gerar um suicídio cultural europeu. Escreveu também que o móvel principal de seu gesto louco era tornar público seu manifesto. Poderíamos dizer que aqui Breivik se apoiava no atual senso comum. Quanto mais escandalosa e de mau gosto é a publicidade, maior audiência televisiva, mais vendas de jornais ou mais lucros de bilheteria. O que impressiona o leitor atento, porém, é a total ausência de nexo lógico entre razão e efeito. O Islã e o feminismo de um lado, as vítimas casuais de uma carnificina de outro. Estamos calmamente nos adaptando a esse estado de coisas ilógico, ou melhor, totalmente inconcebível.
Breivik não é, em absoluto, um só e excepcional erro da natureza ou um monstro solitário sem precedentes nem epígonos. A categoria da qual ele faz parte é conhecida por recrutar sempre novos membros mediante um mecanismo conhecido como emulação. Vejam, por exemplo, o que acontece nos campi, nas escolas e nos eventos públicos americanos. Vejam os atos terroristas, ou pelo menos violentos, incessantemente transmitidos pela TV. Deem uma olhada na programação dos cinemas de sua cidade ou nas listas de best-sellers dos últimos meses, para constatar quanto estamos expostos cotidianamente ao espetáculo de uma violência casual, gratuita e motivada. Violência pela violência, sem outro objetivo. O mal foi verdadeiro e plenamente banalizado. E o que o mais importa entre as consequências é que nós fomos ou seremos, dentro em pouco, insensibilizados ante sua presença e suas manifestações. Fazer o mal já não exige motivações. Será que o mal, inclusive o bullying, não terá se deslocado consideravelmente da classe das ações voltadas para um objetivo, ou seja, sensatas a seu modo, para o âmbito de um agradável passatempo e entretenimento para um número crescente de espectadores? E esse discurso, essa dissertação sobre essa banalização do mal, entre nós começa a ganhar corpo exatamente com a ação desfechada pela Operação Lava Jato, que começa a colocar em evidência como a classe política e os seus assessores, os seus acólitos, banalizaram o uso dos recursos públicos em proveito próprio. Tornou-se algo tão banal, tão corriqueiro, que passou a ser frequente a escusa: fiz porque isso era comum, todo mundo fazia. É assim que se faz. Política é isto. Bem, mais adiante, então fui me dando conta de que o artigo 12 da Lei da Improbidade Administrativa nos coloca como julgadores e como autores, promotores que vão formular a demanda, a petição inicial da demanda da ação de improbidade. Esse artigo 12 me deixou ainda mais preocupado, Suzana, e já estou me encaminhando para lhe formular a minha primeira indagação. O que diz o artigo 12? Que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. O que é grave? Nos tempos em que vivemos, nesta banalização do mal, o que é grave? Como o julgador vai estabelecer essa escala que a norma jurídica lhe estabeleceu, colocando como um desafio, para dizer qual é a sanção adequada de acordo com a gravidade dos fatos, evidentemente aqueles fatos que se venham a comprovar ao longo da dilação da demanda de improbidade administrativa. O que é grave? O que é mais grave? O que é gravíssimo? Ou o que é menos grave? Ou quase não constituiria uma improbidade? O que é isto? Como graduar isto? Então, é uma primeira indagação. Eu mesmo tive a tentação, Suzana, de responder a mim mesmo dizendo, bem, tudo que puser em risco, ameaçar, violentar a dignidade das pessoas, é grave. É grave. É o sustentáculo da nossa ordem constitucional. Então, tudo que puser em risco a dignidade das pessoas humanas, é grave, é muito grave. Mas será que todos estão a considerar este grau de gravidade em tudo aquilo que ofereça riscos ou violente à dignidade das pessoas? Porque a pergunta que se fará a seguir é, mas o que vem a ser essa dignidade? Como definir essa dignidade, especialmente com paradigmas jurídicos, que venham a definir os limites
das sanções a serem impostas. O que é isto? Então, guarde esta primeira indagação, porque a outra que eu lhe vou fazer tem a ver com isto, e é uma indagação antiga que os administrativistas vêm fazendo nos últimos 50 anos. Nos meus tempos de bacharelado, 1900, o que se dizia nos manuais de direito público, direito constitucional, direito administrativo, era que princípio era uma proposição geral, impessoal e abstrata, né, a ser desafiado como um objetivo a alcançar num futuro incerto, indefinível no tempo. Era algo programático. Se alcançasse, muito bem. Se não se alcançasse, se continuaria tentando. Isto era um princípio. De 50 anos para cá, com o neoconstitucionalismo se desenvolvendo, os esforços que tiveram que ser feitos no mundo inteiro para o refazimento da estrutura constitucional dos Estados e das sociedades, se chegou à conclusão de que princípio não é bem isto. O princípio está bem, vá lá que seja geral, impessoal, abstrato, mas é uma norma jurídica. E uma norma jurídica com eficácia plena e imediata. Por quê? Porque é provido de sanção. Se descumpre o princípio, haverá uma consequência punitiva, sancionatória, que foi o que a lei da improbidade administrativa fez, entendeu de fazer no seu artigo 11, ao dizer que violação a princípio é também caracterizador de conduta ímproba. Há improbidade administrativa naquele que viola princípios. Por quê? Porque se parte do conceito de que princípio não é mais algo a ser buscado aleatoriamente num futuro incerto, mas é uma norma jurídica para valer já. Já. E cuja violação, cuja infração, levará à aplicação de sanção. Muito bem. Se é isto, a graduação, a vulneração a princípios mais graves ou menos graves, eu posso graduar a gravidade de violação a princípios. Se são princípios, não deveriam ser todos reitores da ordem jurídica? Há autores que efetivamente fazem uma gradação de princípios, mas não em relação ao seu teor, mas à sua utilidade por segmentos. Né? Há princípios que são condutores, reitores de toda a ordem jurídica. Há princípios que são condutores, reitores de determinados segmentos da ordem jurídica. Então, os princípios são classificáveis de acordo com o seu grau de abrangência em determinado setor, segmento ou em face de toda a ordem jurídica a que se refere. Mas isso não resolve a questão da gravidade. Se eu violo o princípio da moralidade administrativa, isso é menos grave, muito grave, gravíssimo. Como eu posso estabelecer essa gradação se se trata de violação de princípios? E mais preocupado ainda fiquei, Suzana, quando vi nas estatísticas com que você nos brindou, esta de que o índice de condenações nas ações de improbidade administrativa é de quase 50% quando se trata de violação a princípios. É o maior índice, é de quase 50%. Então, eu não sei lhe dizer, é uma indagação que está nas entrelinhas, não sei dizer se isto ocorre porque seria mais fácil o manuseio de uma acusação por violação ao princípio, já que é uma norma abstrata, ou se seria assim porque seria mais cômodo a produção da prova em relação à violação de um princípio. Mas, seja como for, temos que estabelecer parâmetros para orientarem o julgador. É grave? É muito grave? É gravíssimo? Como fazer na gradação das sanções previstas no artigo 12, que remete a esta ordem de gravidade.
E mais adiante, voltei a conjecturar com o texto do Bauman, respondendo a indagações do jovem jornalista italiano Leoncini. Bauman era polonês de nascimento. Diz o Bauman, todas as mudanças socioculturais são produzidas por um mecanismo de destruição criadora, que comporta necessariamente adaptação e rebelião. Eu preocupado com a geração dos meus netos. Cada vez mais, os impulsos e estímulos da criatividade se exteriorizam na busca e na descoberta de novos projetos de destruição e novos limites a transgredir. Mas a quantidade dos objetos passíveis de destruição e dos limites ainda suscetíveis de transgressão, sendo, por natureza, limitada, mais cedo ou mais tarde tende a se esgotar. Você parece subentender que estar na vanguarda consiste hoje em ocupar-se de novos alvos para a obra de destruição, em vez de limitar-se àqueles que permaneceram intactos até agora. Outra coisa que me incomoda no tema da improbidade, será que o manejo da ação da improbidade não seria também, ou não poderia também se transformar num manejo de um instrumento para esta obra de destruição daquilo que se considera insuscetível de construção? Quer dizer, constrói-se a partir de uma destruição daquilo que não serve, daquilo que é gravemente violador da dignidade da pessoa humana, então é preciso destruir? E se é preciso destruir, como fazê-lo? Sem, por outro lado, também não levar a uma desconsideração da dignidade das pessoas que serão atingidas. Vejo que é um assunto que está intimamente relacionado a esse processo de desenvolvimento cultural com construção e destruição de valores. E Bauman gosta muito de citar o filósofo José Ortega y Gasset, certamente receberia críticas, né, no Brasil de hoje, né, citar filósofos, humanistas não é uma coisa muito boa, é muito agradável, mas ele citava José Ortega y Gasset porque é esse povo que nos ajuda a aprender a pensar, né? Mas hoje isso não está. Eu posso citar isso, né? Está bem. Muito bem. Mas então, diga, um dos autores que Bauman gostava de citar com mais frequência é José Ortega y Gasset, suas teorias sobre o devir. Ortega y Gasset argumenta limpidamente que o problema não se situa tanto nas diferenças entre as gerações. O ponto crucial não é o fato das gerações serem diferentes umas das outras, é sua coabitação simultânea no mesmo mundo. Não sei se já notaram como a imprensa está dando realce nesses dias ao que poderá vir a ser uma disputa para a formação da lista de candidatos a Procurador-Geral da República, entre mais jovens e menos jovens, aqueles que já estão no final da carreira, aqueles que estão mais jovens na carreira, como se houvesse também a necessidade de se estabelecer esse conflito entre gerações. O ponto crucial, repito, não é o fato de as gerações serem diferentes umas das outras, é sua coabitação simultânea no mesmo mundo. Sobretudo, Ortega y Gasset nos recorda que as gerações se definem em relação à existência recíproca. Se no século XX, século em que Bauman nasceu, cresceu, desenvolveu e formou-se, a tese da racionalidade instrumental de Max Weber era a melhor representação da realidade, porque os objetivos a alcançar eram claros, era preciso encontrar os meios adequados para realizá-los, mas não havia dúvidas quanto aos objetivos a alcançar. Eram claros. Os valores éticos eram claramente indicativos de objetivos a alcançar. Hoje não mais. Hoje, na melhor das hipóteses, os nascidos em tempos líquidos, aí vem a explicação do título da obra, os nascidos em tempos líquidos, os tempos em que a ética é inconsistente, muda da noite para o dia, construção e desconstrução
se alternam. Os nascidos em tempos líquidos, diz ele, têm somente os meios, alguns recursos, algumas competências, algumas habilidades, mas no nível inconsciente, cada um pode apenas se perguntar constantemente, afinal, o que posso fazer com isso? O que posso fazer com a lei de improbidade? O que posso fazer com instrumentos, com ferramentas que habilitem as novas gerações, os jovens, a construírem destruindo, desconstruindo aquilo que desserve à humanidade. E como identificar isso? E como estabelecer graus, gradações. O que é mais grave, o que é menos grave, a exigir sanção, reação, resposta social e resposta do Estado. Então, em resumidas contas, nesse contexto, me lembrei de uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem exatamente um ano, foi em maio do ano passado, maio de 2018, o plenário decidiu, estou lendo o boletim informativo do STF, o plenário decidiu, por maioria de votos, que a Corte não tem competência para processar e julgar a ação de improbidade administrativa contra agente político. O foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns, segundo os ministros, não é extensível às ações de improbidade administrativa que têm natureza cível. O plenário negou o provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão do relator originário, ministro Aires de Brito, já aposentado, na petição 3240, na qual determinou a baixa para a primeira instância de ação por improbidade administrativa contra o então deputado federal Eliseu Padilha por atos praticados no exercício do cargo de ministro de Estado. Leio mais um bocadinho para entendermos que a nossa própria Corte Máxima, a guardiã da Constituição, está demonstrando quanto está sofrendo este momento. O quanto esse momento está trazendo de sofrimento intelectual e ético aos seus membros. O debate sobre o tema estava suspenso desde 2014, quando o ministro Zavascki, também já falecido, como sabemos, votou no sentido de dar provimento ao agravo para reconhecer a competência do STF para processar e julgar a ação de improbidade. Ele reconheceu o duplo regime sancionatório, ou seja, o fato de um agente estar sujeito a crime por responsabilidade não excluiria sua responsabilização também por improbidade administrativa. No entanto, estendeu o foro às ações por improbidade, por entender que, embora não tenham natureza penal, mantém característica de ação criminal. Ação de natureza predominante civil. Predominantemente civil, não é ação criminal, mas tem uma índole, tem um gosto, tem um sabor criminal, porque impõe sanções severas, que podem liquidar com a carreira de alguém, com a vida pública de alguém. Talvez tanto ou mais, tem um viés criminal forte, fortíssimo. O julgamento, diz o boletim do STF, foi retomado na sessão de hoje, se refere a maio de 2018, com voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que divergiu do relator. O ministro citou decisões do STF sobre o tema, que tiveram como fundamento, especialmente, entendimento firmado pelo plenário no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2797, quando foi declarada a inconstitucionalidade da Lei 10.628 de 2002, que equiparava a ação por improbidade administrativa, de natureza civil, à ação penal, e estendia aos casos daquela espécie de ação o foro por prerrogativa de função. Segundo Barroso, os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório e se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Aspas, no voto do ministro Barroso. Não há qualquer impedimento à ocorrência de esferas de responsabilização distintas. A tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa
a pretexto de que essas deveriam de ser absorvidas pelo crime de responsabilidade, não tem fundamento constitucional. E destacou, finalizando, que o agente público não merece privilégio no tratamento, mas proteção institucional, e sugeriu ao Legislativo a criação de um foro centralizado para julgar as ações de improbidade administrativa. O exercício da função pública para as pessoas corretas e decentes passa a ser um projeto de risco, porque a pessoa deixa o cargo e passa anos defendendo a demanda. Fecha aspas da finalização do ministro Barroso. Então, Suzana, o que fazer com esse instrumento, a ação de improbidade administrativa? Como manejar esta gradação, essa escala de gravidade a que se refere o seu artigo 12 para a imposição de sanções? Como construir desconstruindo? E como as gerações vão conseguir dialogar com tanta distância entre valores e incertezas para fazer um bom uso, um bom manejo dessa ação de improbidade administrativa, se é que ela não estaria já a merecer uma revisão. Agora, a palavra está contigo para responder. Eu só provoquei. Eu não sei se eu agradeço, né? Foi quase uma aula aqui de filosofia. Eu não sei se eu agradeço ou saio correndo. Mas vamos lá, vamos tentar. Por isso ele foi convidado para ser o debatedor e o vice-presidente do nosso fórum. Mas ninguém me avisou, né? Esse aqui é pegadinha com paulista, que não é paulista, né? Mas, vou tentar, doutor Gessé, dialogar com o senhor com todos os seus marcos teóricos aí dentro das minhas possibilidades. Mas eu acho que são questões que vão para muito além da discussão dogmática, né? São questões filosóficas propriamente ditas e que se colocam não só para a improbidade, mas para uma própria discussão sobre punitivismo, né? que nunca deixou de estar na pauta, mas que vem sendo retomada de uns tempos para cá, principalmente com essas operações todas, né? Olhando para o seu potencial criativo e seu potencial destrutivo, olhando para todas as mazelas que nós temos com o nosso sistema de justiça, o quanto ele está impactando no atual cenário, o quanto se avançou, o quanto se retrocedeu. Eu acho que eu não tenho respostas prontas, acho que são questões de altíssima indagação, mas o que eu tenho são também inquietações minhas que eu gostaria de tentar compartilhar aqui a partir dessas premissas que foram postas. Eu acho que, quando a gente vai tratar sobre qual modelo de improbidade que nós queremos ter, e aí tentando dialogar um pouco com essa ideia de banalização do mal que o senhor traz do Bauman, de qual seria o limite, eu acho que o que mais me questiona, mas me deixa refletindo sobre tudo isso que eu falei na minha palestra com relação à improbidade, é essa discussão moral que tem por trás sobre qual é o nosso conceito de justiça quando a gente trabalha com a punição de atos ilícitos como em geral, e aqui no caso da corrupção, né? Não, mas eu me lembro de um livro que eu li há um tempo atrás, eu estava até buscando aqui na internet, por isso que eu estava olhando, eu não estava no Facebook, eu estava mesmo procurando a referência, de um livro até desses best-sellers, mas muito interessantes, de um professor americano de Harvard, aquele Michael Sandler, sobre justiça, em que ele trazia vários pontos de partida do que pode ser considerado, o que a humanidade filosoficamente considera como justiça, né? E aí ele vai falar, olha, a gente pode discutir justiça a partir de uma perspectiva ontológica vindo de Aristóteles, depois uma perspectiva kantiana, né? Justiça como moral, justiça como a ideia de certo e errado. Então, justo é aquilo que garante algo, uma essência, existe a essência da justiça. Né? Quando você vai para uma discussão sobre justiça que é mais utilitarista, remontando Slot Mill e tudo mais, você trabalha com o conceito de justiça muito mais próximo desse dos americanos que eu trouxe aqui, né, da Critical Action, que é a ideia de uma comparação de justiça por
entre fins e meios. O que é mais justo? É não matar ninguém ou matar uma pessoa para salvar 100? Sendo que essa pessoa não é culpada. Ela não é culpada. Mas se eu matar essa pessoa, eu salvo 100. Isso é justiça? Para os utilitaristas vai ser. Porque ele está fazendo um parâmetro de fins e meios. Está valendo a pena trocar 1 por 100. Para quem tem uma perspectiva mais ontológica, né, de justiça, ele vai dizer, não se mata para salvar 100. Você não pode ter esse tipo de pensamento. E eu acho que quando a gente está pensando sobre... E quando eu remeto essa coisa, que modelo de improbidade nós queremos? Né? Um modelo que vai transacionar com o mercenário, que é o americano, mas que, por outro lado, é muito mais eficiente que o nosso, ou nós temos limites éticos? Existe uma ética que não é tão fluida assim, e que vai me dizer, olha, eu prefiro ganhar menos dinheiro, eu prefiro deixar o erário menos protegido, mas quando tem determinados valores com os quais eu não transijo com mercenários. Né? Me parece que o sistema brasileiro tem essa grande, não só da improbidade, mas esse combate à corrupção, principalmente quando a gente está trabalhando agora com a delação também, essa discussão sobre a utilização correta ou não das delações premiadas, né? Prisões temporárias e tudo mais, que isso está na pauta, com limite. Né? Existe um limite ético, ou o fato da gente estar desbaratando uma série de esquemas de corrupção vale a pena com que nós transijamos com algumas garantias. Né? Eu sou promotora de justiça, e todo mundo sempre parte do pressuposto que eu sou a mais punitivista, né? Mas como eu sou promotora de justiça processualista civil, né, eu tendo a ser um pouco conservadora. Eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro perguntando se vale a pena ir tão longe, quais são os limites. Se às vezes a gente não deve abrir mão de alguns resultados para a garantia de um mínimo de ética, de algo que seja porque senão daqui a pouco a gente se confunde com aqueles que a gente está querendo coibir, né? Com aqueles que estão do outro lado. Acho que esse é o grande risco. Então, eu trago a Qui-Tam, trago esse sistema norte-americano, porque ele realmente é diferente, acho que é o que a gente precisa conhecer, mas não necessariamente vamos aderir. Né? Talvez pensar em possibilidades de aprimoramento de meio de caminho, mas acho que são discussões importantes que precisam ser postas, sim, sob o risco da gente estar caminhando para essa banalização do mal, né, essa coisa que viola a dignidade. Gravidade do fato. Aí vou tentar dar uma resposta um pouco mais concreta, né, para a gente tentar sair desse marco filosófico. Eu acho que... Aí eu vou jogar a bola de volta. Eu acho que dizer o que é gravidade de fato, o que demanda uma punição maior ou uma punição menor, quando a gente está trabalhando com esses conceitos muito abertos, com conceitos muito de viés filosófico mesmo, propriamente dito, eu acho que quem tem que dar concretude a isso é o judiciário. Na aplicação do judiciário, a gente pode pensar até em normas, em fixação por regras administrativas, mas acho que, especialmente porque a gente está tratando, que é uma demanda judicial, a improbidade, acho que cabe ao judiciário traçar parâmetros sobre o que é a gravidade do fato a partir de circunstâncias concretas. Acho que, quer dizer, este fato é comparativo. Né? E é uma grande dificuldade que nós temos aqui no judiciário brasileiro, porque uma coisa que os meus alunos que fizeram a leitura desses acórdãos notaram, que isso ficou, não estava no nosso formulário originário, então ficou meio que a deriva na pesquisa, mas que foi algo que foi notado, foi uma grande disparidade na previsão dessas sanções. Havia atos muito menos graves sob a perspectiva do quê? De valores envolvidos, de pessoas lesadas, de associação criminosa, de permanência da associação criminosa, que tinham punições muito maiores do que atos que poderiam ser considerados muito, muito mais graves. Então, acho que existe um desafio de parametrização
né? E que é muito complicado, é muito difícil, até mesmo com os novos sistemas de unificação por precedentes, porque você está trabalhando com matéria fática, né? Então, é mais difícil você pensar e dizer, olha, assim, então, não existe uma faixa, o mais grave é até determinado valor de lesão patrimonial, existe uma gravidade mediana, existe... Esses parâmetros precisam ser tratados passados pela jurisprudência. Eu acho que cabe a isso, sim, essa concretude tem que ser dada pelo judiciário com alguma coerência, né? Sem que fique essa coisa da loteria, de depender se você pega um juiz, um desembargador mais rigoroso, você tem um sujeito que vai ter uma punição muito maior por um ato que, ali, numa outra comarca, num outro lugar, vai ser dimensionado de outra forma. E aí eu já faço um gancho com a sua segunda pergunta, que é aquela que remete à coisa dos princípios, né? E aí eu me identifico muito com a fala do senhor, porque eu me lembro que eu sou de uma geração, eu sou formada na década de 90, em que eu entrei na faculdade entendendo princípios como base, princípios como fundamento de determinados sistemas normativos, numa perspectiva muito tradicional. E eu me lembro que, na minha iniciação científica, no meu 5º ano de faculdade, eu tive acesso pela primeira vez à Alexis. Então, eu estava saindo da faculdade, olhando, quando estava chegando no Brasil, essa ideia do princípio como norma, do princípio como sujeito ao sopesamento, não mais o princípio como base, como fundamento, e mais o princípio como um tipo de norma diferenciado, que foi toda o que veio de lá para cá, né? Hoje em dia, os nossos estudantes costumam trabalhar com um conceito de princípio muito mais nessa polaridade, princípios e normas e possibilidade de sopesamento, do que propriamente o princípio como base fundante de determinado sistema. E isso me pergunta, então, se os princípios são normas, como que eu, volto à pergunta, como é que eu analiso gravidade? Eu acho que talvez essa perspectiva do princípio como norma até nos ajude um pouco mais a pensar sobre gravidade, porque da leitura que eu tenho sobre a Alexis, sobre essa forma de pensar os princípios, que eu nem sei se é propriamente a do... Aliás, acho que nem é. Quando a gente tem a edição da lei, porque a lei é de 92, essa discussão não tinha chegado no Brasil ainda, quando a gente prevê lá a violação aos princípios da administração, né? Mas ela tem que ser incorporada, né? O direito é vivo, você tem que trazer todas essas outras dimensões. Mas por quê? Porque a ideia de princípio como norma, ela é, na sua essência, relativista, né? Relativista sob a perspectiva de que, né, você só vê a importância do princípio a partir das circunstâncias do caso concreto, né? Por isso aquela ideia de que, quando o princípio ele sai para que o outro prevaleça, vai depender da circunstância do caso concreto. Eu que dou aula de políticas públicas, né, de judicialização da política, a gente fala isso, quando que você sempre tem direito à vaga em creche? Depende das circunstâncias do caso concreto. Normalmente é mínimo existencial, está ali, vaga em creche mas se você tiver numa situação de calamidade pública que as pessoas não têm água, você não vai garantir que vaga em creche, porque ali a situação fática é outra, né? Então, eu acho que fica até mais fácil da gente olhar e falar assim, olha, não existe de partida um mais grave, a gente precisa olhar para a situação do caso concreto, ver quais são as circunstâncias e aí avaliar a gravidade. Mas a partir dessas avaliações concretas, e sim, formando um caldo de decisões que tragam parâmetros mais fortes. O que eu quero dizer? É com base no caso concreto, mas não significa que seja completamente discricionário, completamente aleatório. Então, se eu já decidi nessas circunstâncias que é dessa forma que deve ser sopesado os princípios, na próxima, se as circunstâncias fáticas forem semelhantes, essa mesmo sopesamento deve ser posto. É a ideia de precedente. Né, que está da perspectiva norte-americana, né? No presidente brasileiro tem um conteúdo normativo aí, em tese, um pouco diferente, mas já foge ao escopo da nossa discussão aqui. Então, eu acho que a gravidade não dá para responder para o senhor o que é grave de partida por uma reflexão puramente filosófica. O que eu posso falar é o seguinte: do que eu li
ou do que foi discutido nessa pesquisa, são considerados pelos tribunais, com todas as suas incoerências, com todos esses problemas que foram identificados, mas valor montante do desvio é um fator de gravidade que aparece com muita frequência. Então, se é muito dinheiro que é desviado, é um ato mais grave. A existência de associação criminosa, então, não foi uma coisa, aquele cara que pegou aquela TV e levou para casa, né, aquele agente público, mas, sim, tem uma associação permanente, voltada para a prática de atos de corrupção em série. Também são dados que remontam para uma maior gravidade. Acho que são esses dois grandes fatores que eu me recordo de terem dois grandes elementos que são trazidos como caracterizadores de maior gravidade, né? Até por seu maior potencial lesivo da moralidade e da probidade pública. Mas são construções jurisprudenciais, né? E que nem sempre mantém grau de coerência entre todos os casos que a gente leu. Teve muita disparidade nessa aferição da gravidade, o que eu concordo com o senhor, que é muito complicado sob a perspectiva da justiça. Sobre o porquê se utilizou princípios, eu tenho isso para mim de forma muito, muito clara. Eu acho que a ideia, agora que fazendo uma leitura mais histórica, da Lei de Improbidade de 92, ela vinha naquele contexto de combate aos marajás, que era uma bandeira do governo Collor, até não deixa de ser, né, uma grande ironia, mas ela vinha com a ideia de trazer um mecanismo que trouxesse uma maior facilitação da punição. E acho que isso é muito claro na ação de improbidade, quando você olha, o crime ele traz um tipo muito mais fechado. Se a gente diz que o artigo 11 tem natureza criminal, ele é inconstitucional de partida. Por quê? Porque não se admite um tipo penal que diga que você vai punir alguém por violação de princípios. É super aberto. Né? O tipo penal tem que ser mais quadradinho, mais engavetador, mais fechado. Então, eu preciso de um mecanismo que me admita uma punição que, justamente por ela permitir um enquadramento mais facilitador, ela não pode levar à privação de liberdade. As punições têm que ser de outra natureza. Mas ela vai permitir uma punição a partir de um tipo mais flexível. E o artigo 11, que é o que prevê, que é o residual, né? Ele não exige nem a prova do enriquecimento ilícito, nem da lesão ao erário, ele é uma norma de encerramento para mim mesmo. Foi sob essa perspectiva de trazer mais eficiência, de aumentar a punição, de trazer uma dúplice esfera de punição, como o ministro Barroso traz. O criminal, de um lado, mais difícil de comprovar, com uma tipicidade mais específica, e a lei de improbidade, especialmente no seu artigo 11, que vai trazer a possibilidade de você punir com uma punição diferenciada na esfera cível, com uma maleabilidade maior de enquadramento nesse tipo penal. É muito mais fácil você enquadrar alguém por violação de princípios do que por exigir dinheiro né, que são os tipos de corrupção passiva e ativa. Então, eu acho que foi essa mesma a intenção do sistema. Aí podemos dar um passo atrás para dizer se isso é justo, se a gente não está transigindo com conquistas civilizatórias. Né? Eu acho que aí não. Acho que eu defendo a ação de improbidade, acho que garantido o direito de defesa, devido ao processo legal, não vai ninguém ser preso. Eu acho que a gente pode defender a constitucionalidade da improbidade. Eu, pelo menos, não tenho muita dúvida sobre isso. E aí o senhor termina falando dos novos projetos de destruição, né? Que sem improbidade aí está dentro de um contexto de destruição e de construção. Não sei dizer. Acho que o futuro vai... quero crer que seja... Eu acho que tem muita coisa sendo destruída nos últimos anos. Por essas investigações todas, por todo o contexto político, social, jurídico que está envolvido. Mas se é uma desconstrução, destruição para a construção de algo melhor, é a grande pergunta, né, que se coloca. Ou se não, é só destruição pela destruição. Acho que esse é o grande questionamento. Eu estava lendo ontem uma entrevista do diretor da Faculdade de Direito lá da Universidade de São Paulo, onde eu leciono, do professor Floriano, em que ele estava colocando justamente isso. Então, a Lava Jato, né, e aí incluímos a improbidade, eu concordo com ele. Ela tem méritos, para mim, inquestionáveis.
né, avançou no desbaratamento de um grande esquema de corrupção e avançou juridicamente na construção de mecanismos mais eficientes de investigação, né, de coleta de provas. Então, acho que não dá para se negar que se aprimorou também um mecanismo de combate à corrupção. Agora, ela tem erros, que acho que quanto mais a gente olha para trás, a gente vê erros bastante graves. Então, eu trago aqui vazamento de informações, que foi uma coisa que ele trouxe, né, esse vazamento seletivo, que a gente não sabe de onde vem, mas que está o tempo inteiro associado à Lava Jato, não dá para saber qual é a fonte. Não sou criminalista, mas os criminalistas falam muito da questão da utilização da prisão preventiva para fins de estímulo de delação. Eu não consigo me manifestar muito sobre isso, porque não é minha área, mas acho que foi lá citado também. Então, e quanto que essa utilização, que se a gente vier mais para frente entender que ela foi totalmente equivocada, pode ter tido um potencial destrutivo por si. Né? Sem nada do destruir para criar, do destruir pelo simplesmente destruir. Né? Até que ponto transacionamos sobre valores éticos mínimos que não deveríamos transacionar. Então, agora, o que a gente pode fazer para tentar diminuir esse potencial destrutivo por si, para garantir dignidade? Acho que, primeiro, bom senso, né? Eu acho que o judiciário, sim, é muito responsável. Eu concordo com o senhor em gênero, número e grau. Acho que assim, o judiciário tem que estar distanciado, não pode partir de premissa de que a demanda é procedente ou improcedente. Né? O juiz está ali para ser convencido e para tentar ser o mais equidistante possível dos envolvidos. Mas acho que a gente tem mecanismos processuais que vão desde a defesa preliminar, a improcedência. Os casos de improcedência, acho que tinham, não me lembro exatamente, mas era da índole de mais ou menos 6%, 7%, salvo engano, de demandas julgadas improcedentes por acolhimento de defesa preliminar, aquela defesa preliminar da improbidade, que pode ser até no mérito, né, as demandas infundadas. Então, acho que é um bom instrumento para você. A utilização é pequena, 6%, mas é uma defesa importante, né, para que pessoas que não tenham nada a ver com aquilo não precisem se submeter a uma demanda de improbidade que tem todo esse potencial destruidor, né, para ir dali a anos ter uma improcedência declarada. Né? Então, tem aí um filtro de partida, eu acho interessante, como uma forma de se manter o mínimo de dignidade. Né? Acho que a indisponibilidade de bens é um mecanismo que precisa ser pensado. Dessa pesquisa, ela mostra que tem um alto índice de concessão de liminares de indisponibilidade de bens, com a ideia de dispensa de prova de perigo in mora. Né? Como se a tutela da disponibilidade de bens da improbidade foi do que a gente chama de direito processual de tutela de evidência, que se dispensa a prova do perigo, basta a prova uma prova inequívoca do ato de improbidade em si. Né? O STJ vai muito nesse sentido. Aqui, meus amigos promotores de justiça com certeza vão ficar indignados pelo que eu vou falar, mas acho que a gente podia questionar isso. Né? Eu acho que tutela de evidência, quando você tem prova de que o dinheiro foi desviado, eu não tenho dúvida disso. Né? Então, você provou que o dinheiro saiu da conta pública, foi para a conta do particular, e você pegou isso, aí acho que não tem perigo in mora mesmo. Porque é o caminho do dinheiro público, você vai lá e bloqueia. Agora, se você não tem esse caminho, a gente tem históricos de pessoas que foram, depois de 20 anos inocentadas de improbidade, passaram 20 anos com os bens indisponíveis. Né? Essa coisa do dimensionamento também dos seus bens. Então, estou falando de um ato de improbidade do valor de 10, porque eu preciso... Né, existem casos de disponibilização de valores muito maiores do que o próprio valor do dano. Então, uma certa razoabilidade. Né? A tutela de urgência ela é essencial aqui também para garantir efetividade, porque senão o dinheiro some. Em corrupção, isso é uma verdade. Agora, e a dignidade? Né? O outro parâmetro. E quem... não tá, às vezes o réu está como réu na improbidade só para fins de anulação do ato, nem necessariamente está sendo imputado improbidade a ele, e às vezes está em disponibilidade do sujeito, você fala, então tem alguma coisa, né, que não está saindo direito aqui. E
Para finalizar, essa discussão da reclamação 2038, que é a da aplicabilidade da lei de improbidade aos agentes políticos, detentores de mandato, que vem desde lá do ministro Jobim, né? É uma discussão sem fim no STF. Eu costumo, quando a gente vai discutir isso em matéria de pós lá na São Francisco, falo que é uma tentativa política dos detentores de cargos políticos mais altos de tentar se blindar da improbidade que vem de década. Desde que veio a lei de improbidade, primeiro se falava que o ato de improbidade ele era criminal, daí o STF negou. Aí depois tentaram fazer por lei. Aí veio essa DIN, né? Mudaram o Código de Processo Penal, aí inconstitucional, não pode. Aí iam fazer por emenda constitucional, já veio o Lewandowski e falou, não pode. Aí o que os caras fizeram? Tentaram conseguir emplacar a reclamação 2138 de que haveria bis in idem somente para as autoridades previstas pelaquela lei do impeachment, que é a lei da 1050, né, que traz os crimes de responsabilidade. Na verdade, haveria o bis in idem, não do criminal com a improbidade. Isso ficou afastado, até onde eu sei, é isso que predomina no STF até hoje. Você não há bis in idem na punição criminal e civil, mas haveria bis in idem na punição do crime de responsabilidade, porque o crime de responsabilidade não seria propriamente um crime, é um ato político, né, uma sanção política administrativa, que seria a mesma natureza jurídica da ação de improbidade, que é política administrativa, e aí sim haveria bis in idem. Então, isso para você excluir algumas autoridades, somente as autoridades previstas pela 1050 da ação de improbidade, e isso ficou decidido lá atrás. E aí, de lá para cá, tem uma batalha em STJ, STF, no sentido de dimensionar essa decisão. Então, se é deputado federal, entra, porque o deputado federal não está na 1050. Então, já tem decisão do STF dizendo que não. Então, o deputado federal se submete à lei de improbidade. O ministro de Estado, não. O presidente da República, não. E o prefeito? Aí o STF fala, o prefeito não é comigo, porque reclamação para mim contra prefeito não dá, porque eu não julgo prefeito. Então, quem vai julgar isso é o Tribunal de Justiça. Então, ainda tem... É uma batalha muito grande de detentor de agente político, de mandato eletivo, né? Do detentor de mandato eletivo, não necessariamente o político, agente político, mas para tentar sair da lei de improbidade. Eu acho que muito em reação a isso que a gente viu aqui, de uma eficácia dessa lei, de uma aplicabilidade, mas... Oi? O desembargador Alexandre, né, estava comentando antes da palestra que estava tentando cumprir um mandado de segurança há algum tempo e não conseguia de jeito nenhum. Ele ameaçou entrar com ação de probidade e imediatamente o mandado de segurança foi cumprido. Então, eles querem realmente fugir da ação de probidade. Ela é um instrumento eficiente, né? Isso é muito interessante. Ela dá uma volta. Eu me lembro para cumprimento de uma série de determinações judiciais, muito nesse embate, quando a gente vai trabalhar com a ideia de controle judicial de políticas públicas, às vezes o judiciário tem muita dificuldade em fazer cumprir algumas decisões, né? Porque é embate poder. Ainda mais quanto mais estrutural é a decisão e menos específica ela é. E o que a gente tem visto mesmo é a utilização da ação de improbidade muito mais eficiente do que o crime de desobediência, que é de menor potencial de ofensivo, ninguém está nem aí, né? Agora, oferece, né? Você ameaça com a ação de improbidade, ela é muito mais eficiente. Então, acho que tentei. Não tentou, conseguiu. Obrigada. Rebatei. Agradecemos a presença, né, do doutora Suzana, que veio de São Paulo, especialmente para abrir o nosso fórum, né, que foi uma grande honra para nós, inclusive por sugestão do amigo desembargador Alexandre Câmara. Muito obrigada pela sugestão. E também pelo nosso querido professor Gessé, que é o vice-presidente do nosso fórum, ter aceitado participar desse debate, que eu acredito que a palestra, o debate foi trouxe muitos frutos importantes, né? Inclusive para a gente repensar e estudar cada vez mais a ação de probidade.
Agradeço a presença de todos e uma boa tarde. Tá.